Queridos, nós estamos dando continuidade à nossa série de pregações, de sermões a respeito das igrejas do Apocalipse, a respeito das cartas às igrejas do Apocalipse. E hoje nós estamos na segunda carta, na segunda igreja, mais exatamente a igreja de Esmirna, a carta escrita à igreja de Esmirna. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá em Apocalipse, no capítulo 2. Nós leremos do versículo 8 até o versículo 11. Apocalipse capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 11, onde a palavra do Senhor nos diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Vamos orar mais uma vez, queridos. Deus, obrigado pela tua palavra, e nesse momento o nosso clamor é que o teu Santo Espírito fale ao nosso coração, para que sejamos consolados, confortados pelo Senhor e tratados pelo Senhor. Age nas nossas vidas, transformando o nosso entendimento a respeito da palavra, o nosso relacionamento com o Senhor, e que cada vez mais, Deus, nós possamos desfrutar de profundidade, de intimidade no relacionamento contigo, Deus. Age nas nossas vidas, nos leva à perseverança, à fidelidade ao Senhor. É esse o nosso clamor, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Queridos, há 2 semanas a avó da May faleceu, a May, minha esposa, e eu não sei se é um costume deles, mas eu sei que me surpreendi, e essa já é desde que eu e a May nos casamos, já é o terceiro culto de sepultamento que eu participo de alguém da família da May. E quando em todos esses cultos a gente reparou, eu, a minha esposa, o meu cunhado, de que eles parecem ter um costume assim um pouco diferente do nosso, que quando alguém está passando por uma enfermidade longa, uma enfermidade pesada, uma enfermidade mais séria, uma longa e difícil enfermidade, eu ouvi os pastores, todos eles vão até a casa daquela pessoa e eles perguntam o seguinte: você tem certeza da sua salvação? Você crê que vai se encontrar com Jesus depois da morte? E nós, queridos, nós às vezes até ficamos um pouco escandalizados de alguém ser questionado a respeito disso no seu leito de morte, ou então numa enfermidade bem ruim, numa enfermidade bastante difícil. Mas, queridos, eu fiquei impactado tanto com a resposta do priminho da May, quanto com a resposta da avó da May, que faleceu no ano passado. E me surpreendeu a resposta que a avó da May, que faleceu, as duas avós, a avó da May que faleceu há 2 semanas atrás, onde diante dessa pergunta do pastor, a avó da May, que era uma senhora de poucas palavras, ela usou apenas uma para responder essa indagação. Como ela não falava português, ela respondeu em holandês. No entanto, como eu não sei holandês, eu vou falar a tradução. Ela respondeu: certamente. Você tem certeza da sua salvação? Certamente. Você crê que Jesus,
que você vai encontrar com Jesus após a sua morte? E a resposta dela foi: certamente. Irmãos, a Oma, ou a avó da May, ela tinha certeza que iria se encontrar com Jesus e viver a eternidade com ele. E a minha pergunta para você nessa noite é: você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que após a sua morte você vai viver a eternidade com Jesus? Perseverança, queridos, esse é o tema do nosso sermão de hoje, da nossa meditação. O pobre perseguido persevera. Essa é uma palavra, a perseverança é uma palavra, queridos, que está cada vez mais em desuso nos nossos dias. E quando nós escutamos alguém falar a respeito de perseverança, o que nós notamos é que essa perseverança, na verdade, parece muito mais uma teimosia do que uma perseverança. No entanto, queridos, a gente vê que quando nós olhamos as vidas, as famílias, a forma como as coisas são construídas hoje, nós vemos muito pouco de perseverança. Os maridos e mulheres não perseveram mais nos seus casamentos. Existem ministérios que ruem, que deixam de existir por falta de perseverança. A gente vê pessoas, gente que a gente ama, gente que a gente gosta muito, se perdendo em uma vida longe de Jesus por falta de perseverança. E o texto que nós lemos, queridos, a carta enviada à igreja de Esmirna, manifesta essa perseverança que tanto falta nos nossos dias. E é com essa igreja que Jesus quer falar, queridos, é com os crentes, de Esmirna, que Jesus diz que o pobre perseguido persevera. E dizendo isso para a igreja de Esmirna, queridos, Jesus está dizendo isso para mim também. Jesus está dizendo isso para você também. E seguindo, queridos, a estrutura de quase todas as cartas do Apocalipse, a primeira coisa que Jesus faz é se identificar. Se você tiver o seu boletim em mãos, você vai ver na capa dele uma pastoral falando especificamente da realidade da igreja de Esmirna. E assim que você vira a página, na segunda página tem ali um esbocinho que você mesmo, com a sua caneta, se você trouxe, você pode preencher de acordo com aquilo que Deus for falando com você através do sermão. E dentro dessa estrutura que quase todas as cartas, as igrejas do Apocalipse, elas são organizadas, a primeira coisa que nós sempre veremos e que nós sempre vemos é a respeito do caráter de Jesus. No versículo 8, queridos, Jesus, o remetente, aquele que está enviando a carta, ele se identifica assim: estas coisas diz o primeiro e o último, aquele que esteve morto e tornou a viver. É assim que Jesus se identifica, queridos, como o primeiro, como o último, como aquele que esteve morto, como aquele que venceu a morte e ressuscitou. O primeiro, queridos, é a forma de Jesus se revelar como o primeiro da criação, o mais importante, o principal. O apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 1, versículo 15, diz que Jesus é o primogênito de toda a criação. Mas Jesus não está se identificando apenas assim como o primeiro, o mais importante, o principal, queridos. Jesus, quando ele diz que ele é o primeiro, ele está afirmando a sua majestade, a sua realeza, ele está afirmando a sua divindade. Queridos, em uma cidade onde os crentes, a cidade de Esmirna, onde os crentes sempre eram pressionados para assumirem a divindade do imperador, Jesus se revela como Deus. Os cristãos de Esmirna, queridos, todos os dias
passavam por lutas e aflições, e a única coisa que eles precisavam fazer para cessar com ela, para acabar com essas lutas, com essas aflições, a primeira coisa que ele tinha que fazer era dizer: César é o Senhor, o imperador é Deus. Se ele quisesse acabar com a perseguição na sua casa, sobre a sua vida, na sua família, a única coisa que ele precisava dizer é: César é o Senhor, o imperador é Deus. Queridos, Jesus é o primeiro, Ele é Deus, Ele é o Rei, Ele estava no princípio com Deus e é Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus é o primeiro, mas ele também é o último, queridos. O último porque ele é juiz. Ele irá julgar os homens. Ele é quem julga os homens. Ele é quem vai decidir quem foi que perseverou ou não. Ele é quem vai julgar se as obras dos homens foram ou não baseadas na fé. Jesus é o primeiro porque Ele é Deus, Ele é o último porque Ele é Deus, é o primeiro porque não existia Deus antes dele, e é o último porque não existe Deus além dele. Jesus é o primeiro porque todas as coisas partem de Jesus, e Ele é o último porque todas as coisas retornam para Jesus. Jesus é o primeiro, Jesus é o último, mas não é só isso, queridos. Quem está enviando a carta é aquele que morreu, mas a morte não pôde detê-lo. Jesus ressuscitou, Ele venceu a morte. Existe uma linha teológica, queridos, que diz que Jesus não ressuscitou, que foi o Espírito do cristianismo que ressuscitou. Olha que coisa bonita, que coisa poética. Pena que não é bíblico. Pena que não é bíblico. Definitivamente não foi o Espírito do cristianismo que ressuscitou. Jesus ressuscitou. O apóstolo Paulo diz claramente: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e nós permanecemos nos nossos pecados. Jesus ressuscitou. A nossa fé, queridos, depende dessa verdade, da verdade do Evangelho, de que Jesus nasceu da Virgem Maria, viveu perfeitamente sem pecado, morreu para pagar o preço do meu e do seu pecado, mas ressuscitou para nos dar a vida eterna. Ele ressuscitou, e tendo ressuscitado, queridos, Ele vai voltar para julgar os vivos e os mortos. E então, queridos, por causa do seu caráter, Jesus se revela à igreja de Esmirna dessa forma, por causa da característica boa da igreja de Esmirna. Em segundo lugar, queridos, nós vemos que essa igreja, a igreja de Esmirna, tinha uma característica muito boa. Veja comigo a primeira parte do versículo 9, onde o Senhor Jesus diz assim para aquela igreja: eu conheço a tua tribulação, eu conheço a tua pobreza, mas eu sei que tu és rico. Queridos, além da igreja de Pérgamo, a igreja que nós veremos na semana que vem, a igreja de Esmirna é a única a quem Jesus não diz: eu conheço as tuas obras. Em todas as outras igrejas, Jesus diz: eu conheço as suas obras. Mas para os cristãos de Esmirna, Jesus diz: eu conheço a tua tribulação. Irmãos, os crentes de Esmirna eram tão marcados pelas suas aflições, eram tão marcados pela perseguição, pelas tribulações, que Jesus nem fala a respeito das obras daqueles homens e mulheres. A perseverança na tribulação era as obras daquela igreja. A perseguição que sofriam era tão intensa, a tribulação era tão marcante, que a sua grande obra, a grande obra dos crentes de Esmirna, era perseverar na fé.
Mas, irmãos, essa perseverança não é uma perseverança solitária. Jesus sabe, conhece a igreja de Esmirna, Ele sabe que essa igreja passa por uma aflição terrível, Ele conhece essa aflição. Cristo conhece a tribulação dos crentes da igreja de Esmirna, mas qual é a relação conosco, queridos? É muito simples. Assim como Ele conhecia a tribulação pela qual passava a igreja de Esmirna, queridos, nós, às vezes, exaltamos tanto a majestade de Deus, que esquecemos que Ele conhece também as nossas aflições, Ele conhece também as nossas tribulações. Às vezes, queridos, nós exaltamos tanto a majestade de Jesus, o seu poder, o seu reinado, a sua soberania, que alguns acabam por esquecer que Jesus se importa tanto conosco, mas tanto conosco, que Ele conhece até as nossas tribulações, até as dores e lutas que tomam conta do coração. Querido, Jesus não ignora as nossas aflições, Ele não ignora os nossos sofrimentos, Ele não está alheio às nossas lágrimas, Ele não está alheio às nossas dores, lutas, Ele não está longe nas nossas tribulações. Irmãos, Jesus conhece cada lágrima que nós derramamos, Ele conhece todas as nossas dores, as nossas lutas, Ele ouve a sua oração de agonia, de dor, de luto, Ele ouve as nossas orações, porque Ele conhece as nossas aflições, Ele conhece a nossa tribulação, a dor pela qual passamos. Nunca se esqueça disso, irmão, nunca se esqueça disso, minha irmã. Às vezes, talvez, quem sabe, você está passando por um tempo muito bom, um tempo de alegria, um tempo de muitas vitórias. No entanto, queridos, é inevitável e é importante sabermos que um dia o sofrimento vem, um dia as dores vêm, um dia as lutas acontecem na nossa vida, e quando nós passamos por um tempo de dor, de sofrimento, nós nunca podemos esquecer aquele que nos amou, aquele que conhece a nossa dor, aquele que conhece o nosso sofrimento, aquele que conhece a nossa tribulação. Nós nunca podemos esquecer que Jesus passa conosco pela tribulação, Ele está conosco nas nossas aflições. É verdade, queridos, no entanto, que algumas das nossas lutas e algumas das nossas dores que nós passamos são consequências da nossa maldade, da nossa pecaminosidade. Mas até nessas lutas, queridos, Jesus está conosco, porque Ele está tratando o nosso caráter, Ele está transformando o nosso ser, Ele está transformando a nossa vida, nos corrigindo, nos moldando da forma como Ele deseja que sejamos. Mas a verdade, queridos, é que a maioria dos nossos sofrimentos e aflições nós passamos como consequência de estarmos vivos. Quem está vivo passa ou está sujeito a passar por lutas e tribulações. E quando nós passamos por tempos difíceis, queridos, nós precisamos nos lembrar que Jesus está conosco. Ele conhece a nossa dor, Ele conhece a nossa tribulação, a nossa aflição. E é em todo tipo de tribulação, não apenas naquelas que você escolhe, em todas as aflições Ele conhece o nosso coração. No caso da igreja de Esmirna, a tribulação pela qual eles passavam, queridos, além da perseguição, era a pobreza. Os cristãos da igreja de Esmirna eram pobres, não porque eles eram relapsos, não por algum tipo de relaxo, ou pelo fato de que eles estavam mal empregados, ou então porque eles não tinham capacitação para atender a demanda do mercado de trabalho da época. Queridos, eles eram pobres porque eram perseguidos. Eles eram pobres porque não adoravam o imperador, e isso fazia com que eles fossem impedidos de trabalhar. Os cristãos de Esmirna eram pobres porque não pertenciam à comunidade judaica influente da cidade. Queridos, nós muitas vezes temos uma tendência terrível de olharmos para a pobreza com bastante preconceito.
Nós achamos que se estamos na condição em que estamos, se estamos abastados, é e que temos muito, é porque nós trabalhamos, porque nós nos esforçamos para isso. E eu não estou dizendo que você não deve fazer isso, faça isso. Trabalhe, se esforce, seja um excelente funcionário, dedique-se à sua profissão, seja um trabalhador dedicado, mas em tudo isso, aprenda a reconhecer que a sua situação econômica e social tem muito mais a ver com aquilo que flui do trono da graça sobre a sua vida que com a sua capacidade. Tem muito mais a ver com a graça de Deus do que com os seus méritos. Não existe mérito na riqueza, irmãos. Existe apenas graça. Se você está abastado, é porque Deus te abençoou, não porque você é o melhor. Deus foi gracioso com você, para que você e a sua casa provassem dessa situação tão confortável. Essa era a riqueza dos crentes de Esmirna, queridos. Reconhecer a graça de Deus. Mesmo pobres financeiramente, queridos, eles eram ricos em fé, ricos em boas obras, ricos em dons, ricos na perseverança. Irmãos, qualquer tribulação que passamos faz de nós necessitados. Às vezes necessitados de consolo, outras vezes necessitados materialmente, em outras vezes necessitados emocionalmente. Estamos pobres, mas isso não quer dizer que deixamos de ser ricos. Mesmo em meio a tribulações, nós podemos continuar ricos na fé, ricos nas boas obras, ricos na perseverança. Mas Jesus também explica o motivo da pobreza daqueles crentes, queridos, dizendo assim, na segunda parte do versículo 9: eu conheço a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. A cidade de Esmirna era uma cidade dominada pela religiosidade do Império Romano, irmãos. E para que você pudesse provar de alguma liberdade para adorar o seu Deus, na época do Império Romano, era necessário que o Estado autorizasse a sua religião. Lembra lá da música do Raul Seixas? Tem que ser selado, autorizado ou carimbado. Uma religião, para ser cultivada na época do Império Romano, tinha que passar por essa autorização da parte do Estado. Mas para que isso acontecesse, para que você tivesse essa autorização, para que você pudesse adorar o seu Deus, você precisava reconhecer a divindade de César. O judaísmo, queridos, era aprovado pelo Estado, mas o cristianismo não. Você podia ser judeu, mas não podia ser cristão. E além disso, queridos, a comunidade judaica era bastante forte na cidade de Esmirna. Os judeus ocupavam posições de grande destaque na sociedade, eram autoridades importantes. Isso fazia com que os cristãos de Esmirna fossem perseguidos, fossem maltratados e muitas vezes, irmãos, fossem mortos por se recusarem a prestar adoração ao imperador. Mas não somente isso, irmãos, os judeus denunciavam os cristãos, falavam mal dos cristãos, blasfemavam contra os cristãos, e por isso eles eram perseguidos pelo império. Jesus diz que essas pessoas se declaram judeus, mas não são, eles são sinagoga de Satanás. Aqui, queridos, Jesus está se referindo especificamente aos judeus. Jesus está dizendo que o verdadeiro judeu é aquele que reconhece Jesus como o rei dos judeus, não aquele que se dobra diante da divindade de César, não daquele que se dobra diante do Império Romano. Queridos, olha como Jesus faz referência a essas pessoas. Eles são sinagoga de Satanás. Irmãos, nós precisamos parar de esconder a verdade.
Nós precisamos parar de suavizar a verdade da palavra. A verdade, queridos, é que qualquer grupo religioso que não segue, que não reconhece Jesus como Senhor e Salvador, é com toda certeza contrário à vontade de Deus. Qualquer religião que não tem Jesus como seu único Senhor e Salvador pode sim ser considerada sinagoga de Satanás. E eu não estou falando só das outras religiões, eu estou falando do campo cristão também. Se existe alguma religião ou denominação que se diz cristã, mas que não tem em Jesus o seu único Senhor e Salvador, é sinagoga de Satanás. Ah, pastor, mas olha como eles também pregam a paz, eles pregam também a amizade, a solidariedade, o amor. Irmãos, é muito fácil nós confundirmos o Evangelho com o resultado do Evangelho. Essas coisas, a paz, a solidariedade, o amor, são o resultado do Evangelho em nós, mas não são o Evangelho. Nós vivemos e devemos viver o amor, nós vivemos e devemos viver a paz, a solidariedade, mas nós vivemos essas coisas porque vivemos o Evangelho, e o Evangelho é Jesus. Presta atenção aqui, se não vivemos com Jesus, se não cremos em Jesus, o amor, a paz, a solidariedade não levam a lugar nenhum. A paz sem Jesus é injusta e maldita. O amor é falso e mentiroso sem Jesus. A solidariedade é egoísta e interesseira sem Jesus. Jesus é o Evangelho. E diante dessa realidade, queridos, nós temos no versículo 10 o conselho de Jesus para nós. O conselho de Jesus é o seguinte: não temas as coisas que tens de sofrer. E mais para o final do versículo ele diz: ser fiel até a morte, seja fiel até a morte. Esmirna, queridos, era um importante centro de adoração ao imperador, e por conta disso, queridos, os crentes que se recusavam a adorar a César passavam necessidades tremendas, perseguição, desemprego, miséria, prisão, morte. E Jesus vira para estes homens e mulheres e diz: não tenha medo de passar por essas coisas. Seja fiel. Seja fiel. Para sermos fiéis até a morte, talvez a gente tenha que passar por tudo isso, queridos. O verdadeiro cristão, irmãos, sempre paga o preço da sua lealdade a Cristo. No entanto, queridos, em alguns momentos, em alguns lugares do mundo, o preço que se paga é bem alto. Às vezes, o preço que se paga pela lealdade a Cristo pode ser a própria vida. Irmãos, ainda hoje existem muitos lugares no mundo onde você corre o risco de perder a própria vida apenas por afirmar que é cristão. Mas preste bem atenção. Por aqui, na igreja brasileira, tem gente que se recusa a viver uma vida mais simples, por amor a Jesus. Onde existe perseguição, queridos, o cristão, o verdadeiro cristão, às vezes precisa afirmar a sua fé em Jesus, perdendo a própria vida. E no nosso país, queridos, tem crente que não consegue deixar de enganar, que não consegue deixar de trair, que não consegue deixar de maltratar. Irmãos, será que nós não podemos viver uma vida mais simples? Se existe algo em nosso trabalho que desagrada a Deus?
Será que não está na hora da gente recusar algumas posturas, alguns comportamentos, porque amamos Jesus? Será que a gente não pode abrir mão das falsas alegrias das nossas festas populares, que estão em franca oposição com a vontade de Deus? Ah, pastor, mas é cultural. É verdade, pode ser cultural, mas quem disse que a nossa cultura é santa? Quem disse que as culturas dos povos não têm influências pecaminosas? Em alguns casos, até influências demoníacas. Se você mantém práticas pecaminosas na sua vida, porque argumenta e acredita que precisa daquilo para viver, talvez seja a hora de você viver um pouco mais simples. Mas pastor, todo mundo faz isso. É verdade. Todo mundo faz. Mas na cidade de Esmirna, queridos, todo mundo adorava o imperador. Todo mundo reconhecia que César é o Senhor, que César é Deus. Não é porque todo mundo faz que é certo, queridos. Não é porque todo mundo faz que é o que Deus se agrada. Em Esmirna, os verdadeiros crentes preferiam ser perseguidos, preferiam viver na miséria, preferiam ficar desempregados a se curvar ao imperador. Os cristãos de Esmirna preferiam morrer do que relativizar a sua fé, do que relativizar a sua lealdade a Jesus. Eles preferiam morrer a abrir mão da sua perseverança. E irmãos, já passou da hora dos cristãos deixarem de ser tão relativistas. Está na hora de nós começarmos a nos dispor a sofrer e morrer por causa daquilo que cremos. Mas pastor, qual é a recompensa disso? O que é que eu vou ganhar com isso? E é por isso, queridos, que concluindo, Jesus nos deixa a sua promessa, onde no final do versículo 10 e no versículo 11, Jesus diz assim: se você for fiel, seja fiel até a morte, e eu vou te dar a coroa da vida. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Qual é a vantagem, queridos? A vantagem é a vida eterna. O que é que você vai ganhar enfrentando as tribulações, os sofrimentos, as dores, as aflições, perseverando na fé em Jesus? Sabe o que você vai ganhar? Você vai ganhar a vida eterna. A vida eterna. A coroa da vida, queridos, não é um enfeite que um rei usa na sua cabeça. A coroa da vida é aquilo que Jesus promete para nós. Jesus está fazendo uma analogia com a coroa que os competidores, a coroa de louros que os competidores ganhavam ao vencer uma competição, quando eles saíam vitoriosos nas suas provas. É dessa coroa que Jesus está falando. Não é uma coroa de realeza, não é uma coroa de majestade, mas é uma coroa de prêmio, é uma coroa de galardão, é uma coroa de graça derramado sobre aquele que venceu. Naquele tempo, se você ganhasse uma prova de atletismo, por exemplo, ao invés de ganhar uma medalha, o que você ganhava era uma coroa de louros. E o que Jesus está dizendo, queridos, é que quando nós completamos a nossa corrida, quando nós completamos a nossa carreira com perseverança, mantendo o nosso amor por Ele, mantendo a nossa fé, então nós somos presenteados com a vida eterna. Ao contrário das tribulações, irmãos, que são passageiras, que duram 10 dias, como a própria carta diz, a vida que está prometida a nós, queridos, é a vida eterna. É a vida eterna. No começo da carta à igreja de Esmirna, Jesus diz que Ele é aquele que esteve morto e tornou a viver. Mas, queridos, qual é a importância de afirmar a ressurreição? Qual é a importância de Jesus afirmar
a sua ressurreição aqui? Simples, irmãos. Em uma realidade onde os cristãos sofrem perseguição, onde os cristãos sofrem riscos e perigos de perderem a sua própria vida, a realidade da ressurreição, a realidade da vida eterna é o que os motiva a perseverar. Irmãos, a nossa esperança não está nessa vida. A nossa esperança não está vinculada nas coisas que nós vivemos aqui. A nossa esperança não é vivermos uma vida melhor, uma vida mais confortável nesse mundo, queridos. A nossa esperança não está nessa vida. A nossa esperança é o céu. A nossa esperança está nos céus. Nada além disso. A nossa esperança é o nosso grande galardão que está nos céus. A nossa esperança é a coroa da vida. A nossa esperança é não passarmos pela segunda morte. Não é viver uma vida mais confortável aqui, queridos. A nossa esperança é quando nós definitivamente nos encontraremos com Jesus, sem o choro, sem a dor, sem o sofrimento, sem a perseguição, sem o pecado, e viveremos eternamente com Ele. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança está nos céus. Na igreja de Esmirna existia um homem, discípulo do próprio João, um homem chamado Policarpo. Ele ficou ao longo da história da igreja conhecido como o bispo da igreja de Esmirna. Policarpo, preste bem atenção, ele foi discipulado pelo próprio João. João foi quem levou Policarpo a conhecer a fé, a conhecer Jesus. Então você pode imaginar que Policarpo viveu ali no primeiro e segundo século da era cristã, e é bastante provável, irmãos, que o anjo da igreja de Esmirna seja este homem, Policarpo. Queridos, Policarpo, por não negar a sua fé, ele foi levado diante de um estádio lotado de romanos, lotado de autoridades e gente importante do império, e ali na frente de todo aquele povo, diante de toda aquela multidão, ele foi desafiado a negar a sua fé, dizendo: fora com os ateus. Ateus eram aqueles que não reconheciam a divindade de César, ou seja, os cristãos. Fora com os ateus. E ele, diante de todo aquele estádio, ele aponta para todo mundo e diz: fora com estes ateus. Em um dado momento, a acusação sobre Policarpo era a seguinte: este é o bispo da Ásia, pai de cristãos. Ele tem ensinado a não sacrificarem e não adorarem aos nossos deuses. E diante dessa acusação, ele foi desafiado a negar a sua fé. E ele, como se tivesse um megafone que grita pela eternidade, um microfone que grita, que ressoa pela eternidade, ele disse o seguinte: como eu posso negar o meu rei e aquele que me salvou? Eu tenho vivido com Cristo há 86 anos. Eu tenho sido servo de Cristo há 86 anos. E Ele nunca me fez mal algum. Como poderia eu blasfemar contra o meu rei e o meu Salvador?
Diante disso, queridos, Policarpo foi condenado à morte através de bestas, através de leões e outros bichos que o matassem. Ele zombou daquela morte. E então o governador, naquele momento, ele fala assim: não, então não vai ser por besta é muito rápido, por bicho é muito rápido, vai ser por fogueira. Fizeram a fogueira, irmãos, e jogaram Policarpo no meio daquele fogo, para que ele sofresse, para que ele morresse queimado. Irmãos, Policarpo não morreu pelo fogo, porque a história nos conta que aquela fogueira fez um arco ao seu redor. Policarpo morreu perfurado por uma adaga uma faca, uma adaga de um soldado. A história de Policarpo, irmãos, ressoa pela eternidade e chega até os nossos dias, a respeito do testemunho de um cara, de um homem de Deus, que foi fiel até a morte, que foi fiel até a morte. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o que o Espírito nos diz, queridos, é: persevere até a morte. Persevere até que você ouça uma grande voz dos céus dizendo: eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Persevere, persevere até a morte, e que Deus nos abençoe, queridos, porque a própria palavra nos diz que Ele é o responsável pela nossa perseverança. Ele é quem sustenta a nossa fé. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Que Deus nos abençoe.